caso do incidente do Passo de Ateló, parte 3, o objeto que nunca deveria ter sido encontrado. O terceiro dia da investigação marcou o ponto de ruptura, quando o caso deixou de ser apenas trágico e se tornou proibido. O objeto encontrado pelo investigador militar, aquele que foi retirado escondido sob ordens diretas e nunca mais visto, não desapareceu da memória das pessoas que estavam lá. Por décadas, moradores da região, voluntários das buscas e até os militares começaram a contar versões diferentes, porém coincidentes, sobre o que viram antes da remoção oficial. E estas versões descrevem o mesmo cenário. Um artefato metálico sem identificação, parcialmente soterrado e deformado de um modo que não parecia obra de explosão, impacto ou qualquer acidente convencional. Segundo os relatos, o metal estava curvado a partir de dentro, não de fora. Ainda quente ao toque, apesar de estar sobre neve há horas. Sem numeração, marca ou símbolo militar. Coberto por uma fina poeira negra, que queimava levemente a pele. O investigador que encontrou o objeto teria dito apenas uma frase antes que os militares o silenciassem. Isso não caiu aqui. Isso foi deixado. E essa frase nunca mais saiu dos depoimentos extraoficiais. Testemunhas afirmam que 2 militares ajoelharam ao lado do objeto, iluminando com uma lanterna. Segundo um grupo de Mansi entrevistado nos anos 90, aquela área do vale era conhecida por barulhos do céu. Na língua deles, há um termo antigo. Saktulen, a coisa que passa, mas não tem sombra. Esse termo aparece em relatos pré-soviéticos, e sempre associado a quedas de luzes silenciosas nas montanhas. E aqui está a parte perturbadora. Várias quedas de objetos luminosos foram registradas pelos soviéticos na década de 1950. Inclusive, documentos desclassificados nos anos 2000 apontam movimentações militares intensas na região, sempre após avistamentos. Coincidência? A mesma região onde os 9 foram encontrados. Os peritos soviéticos afirmam que a tenda foi rasgada de dentro para fora. Não havia sinais de luta. A evacuação foi rápida demais para ser racional. Mas imagine isso. O grupo vê algo descendo ou algo se aproximando. Luzes silenciosas já haviam sido relatadas por dias. Eles ouvem o grito metálico mesmo ecoado por 3 grupos na montanha. E então veem luzes. Ou pior, veem aquilo cair, ou pousar, ou aparecer. E entendem imediatamente que não deveriam estar ali. Os diários não mencionam medo, mas também não mencionam aquele último trecho da trilha. Nenhum dos cadernos mostra o que eles viram no final da tarde, mas um dos voluntários de busca disse ter visto páginas arrancadas, páginas que nunca apareceram. Por que esconder o objeto? O artefato foi levado por soldados, e ninguém mais teve acesso. Ele desapareceu da investigação oficial, mas documentos liberados anos depois mostram que oficiais do comitê militar chegaram ao local antes da equipe de resgate. Um helicóptero militar pousou na área no mesmo dia do desaparecimento do objeto. O caso foi encerrado às pressas logo após a remoção do artefato. Uma coincidência perfeita demais. Um ex-oficial, entrevistado em 1991, disse apenas: "Não era nosso. Não era deles. Não era de ninguém." Se você olhar para a trilha da morte dos 9, desde a tenda até os corpos no ravino, existe um padrão. Eles fugiram de algo, mas nunca tentaram voltar, mesmo sabendo que voltar era a única forma de sobreviver. É como se o perigo estivesse entre eles e a tenda, ou dentro da tenda, por algo que veio de fora. E o objeto encontrado a 800 metros era exatamente na direção para onde eles corriam. Como se estivessem fugindo para longe dele, mas ao mesmo tempo tentando entender o que era. Um dos corpos encontrados no ravino estava com o braço estendido, segundo os peritos, na direção da área onde o objeto teria sido removido. Coincidência? Ou ele viu algo que o fez tentar alcançar, ou avisar? No dia seguinte, um relatório interno fez uma afirmação que até hoje foi mantida em sigilo. Existem evidências claras de contaminação no local. A equipe não deve permanecer por mais de 48 horas. Contaminação de quê? Biológica, radioativa, tecnológica, ou de algo que sequer conseguimos nomear? Me siga e comente objeto para a parte 4. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo o seu gostei e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Eu fico por aqui e aguardo você no próximo vídeo.